Descobri que ele tinha outra família, e o pior foi saber que todos já sabiam, menos eu. O espelho do meu banheiro refletia uma mulher de 34 anos, que ainda acreditava em finais felizes. Mirela Santos, coordenadora de marketing da L'Oréal Brasil, moradora da Tijuca há 8 anos. Apaixonada há 3 pelo homem que estava prestes a me destruir. Só que eu ainda não sabia. Era uma terça-feira de outubro, quando Rodrigo me ligou com aquela voz que sempre me desarma. Amor, tenho uma novidade para você. Eu estava terminando de revisar a campanha do novo hidratante quando atendi. Do outro lado da linha, ele parecia animado de um jeito que há muito tempo eu não ouvia. Que novidade? Perguntei, já sentindo aquele friozinho na barriga que sempre vem antes das coisas importantes. Meu pai vai fazer 60 anos no sábado. Vai ter festa no sítio da família, em Vargem Grande. E eu quero que você vá comigo. Silêncio. Um silêncio que durou mais do que deveria, porque em 3 anos de relacionamento, Rodrigo nunca tinha me convidado para nada que envolvesse família dele. Sempre tinha uma desculpa. O pai estava mal de saúde, a família era complicada, não era o momento certo. Tá aí? Ele insistiu. Tô sim. É a primeira vez que você me convida para conhecer sua família, Rodrigo. Eu sei, amor. Por isso mesmo que é especial. Chegou a hora de oficializar as coisas, né? Oficializar. A palavra ecoou na minha cabeça como uma promessa dourada. Depois de 3 anos me dividindo entre o meu apartamento na Tijuca e as raras vezes que a gente saía, finalmente eu seria apresentada como namorada dele. Finalmente eu conheceria o famoso pai doente que morava com ele no Meyer. Claro que eu quero ir, respondi, tentando conter a euforia na voz. Perfeito! É no sábado, às 2 da tarde. Vou te buscar 12h. Quando desliguei o telefone, corri até o espelho do banheiro da empresa. Meus olhos castanhos brilhavam com uma alegria que eu não sentia desde o início do nosso relacionamento. Finalmente as coisas iam se encaixar. Liguei para minha mãe na mesma hora. Mãe, adivinha? O Rodrigo me convidou para a festa de aniversário do pai dele. Do outro lado da linha, Dona Neuza fez uma pausa que, agora percebo, dizia muito mais do que qualquer palavra. Que bom, filha. Mas não fica criando expectativa demais, tá? Às vezes as coisas não são como a gente imagina. Mãe, você sempre foi cética com o Rodrigo, mas dessa vez é diferente. Ele disse que chegou a hora de oficializar as coisas. Mirela, minha filha, em 3 anos ele nunca te levou na casa dele. Você já parou pra pensar por quê? Porque o pai dele tá doente, mãe. Você sabe disso. Doente há 3 anos? Ela suspirou. Tá bom, filha. Só vai com calma, tá? Desliguei o telefone meio irritada. Minha mãe sempre via problema em tudo, principalmente quando se tratava dos meus namorados. Mas dessa vez ela estava errada. Eu sentia que estava. Os dias que se seguiram passaram como um filme em câmera lenta. Comprei um vestido novo na rua Halfeld. No centro, um azul marinho que realçava meus olhos. Fiz unha, cabelo, sobrancelha. Queria estar perfeita para conhecer a família do homem que eu amava. Na sexta à noite, enquanto organizava a bolsa para o dia seguinte, Rodrigo mandou uma mensagem. Amor, mal posso esperar para te apresentar para todo mundo amanhã. Você vai ver como minha família é especial. Te amo. Dormi abraçada no celular, com o peito cheio de expectativas e o coração batendo acelerado. Sábado chegou com um sol de rachar. Rodrigo tocou a campainha pontualmente ao 12h, e quando abri a porta, ele estava lindo. Camisa social branca, calça jeans escura, aquele sorriso que me conquistou 3 anos atrás numa festa de empresa. Você tá linda demais, disse, me beijando no rosto. Pronta para conhecer os Santos? Santos. Era a primeira vez que eu ouvia o sobrenome completo dele. Rodrigo Santos. Que coincidência ter o mesmo sobrenome que eu. Durante o trajeto até Vargem Grande, ele parecia nervoso. Mudava de estação de rádio a toda hora. Tamborilava os dedos no volante. Me fazia perguntas sobre trabalho sem prestar atenção nas respostas. Tá tudo bem, amor? Perguntei quando paramos no trânsito da Barra. Tá sim. É que faz tempo que eu não levo ninguém numa festa da família, sabe? Quero que tudo seja perfeito. Vai ser, respondi, apertando a mão dele. Eu só quero fazer parte da sua vida, Rodrigo. De verdade. Ele me olhou de um jeito estranho, como se quisesse dizer alguma coisa, mas desistiu. Apenas sorriu e voltou a dirigir. Quando chegamos ao sítio, a festa já estava animada.
Um casarão antigo cercado de árvores, churrasqueira funcionando, crianças correndo pelo gramado, música sertaneja tocando no som. Era exatamente como eu imaginava que seria uma festa de família brasileira. Chegou a hora, disse Rodrigo, desligando o carro. Eu respirei fundo, ajeitei o vestido e sorri. Chegou a hora, repeti. Se eu soubesse o que me esperava ali dentro, teria pedido para ele dar a volta e me levar de volta para casa. Mas às vezes a ingenuidade é uma proteção contra verdades que ainda não estamos prontas para enfrentar. E eu definitivamente não estava pronta para a verdade que estava prestes a descobrir. A primeira coisa que me chamou a atenção quando entramos no sítio foi o silêncio. Não um silêncio completo, mas aquele tipo de pausa que acontece quando alguém interrompe uma conversa importante. Várias pessoas olharam na nossa direção, sussurraram algo entre si e voltaram a conversar, mas com menos animação do que antes. Rodrigo, gritou um homem de uns 50 anos, se aproximando com um sorriso largo e uma cerveja na mão. Pensei que você não ia conseguir vir. Claro que ia vir, tio Marcelo. É aniversário do pai, Rodrigo respondeu, me puxando pela mão. Esta é a Mirela. Mirela, meu tio Marcelo. Ah, a Mirela, o tio disse, me cumprimentando com 2 beijinhos. Havia algo na forma como ele falou meu nome, como se já tivesse ouvido falar de mim antes. Que bom te conhecer pessoalmente. Pessoalmente. A palavra me incomodou, mas eu sorri e respondi. O prazer é meu. Rodrigo fala muito da família. O tio Marcelo trocou um olhar rápido com Rodrigo. Um daqueles olhares que carregam uma conversa inteira em segundos. Vem, vamos cumprimentar o velho, Rodrigo disse, me guiando em direção à casa. Enquanto caminhávamos pelo quintal, eu observava as pessoas. Havia muitas crianças correndo, e todas chamavam Rodrigo de Tio Rô. Uma menina de uns 7 anos grudou na perna dele. Tio Rô, você trouxe presente para mim? Claro que trouxe, Isadora, ele respondeu, bagunçando o cabelo dela. Tá no carro. Cadê a tia Andréa e os meninos? Perguntou a menina, olhando ao redor. Senti o corpo do Rodrigo ficar tenso ao meu lado. Eles vêm mais tarde, o amor, respondeu rapidamente. Vai brincar com os primos. Andréa. Quem era Andréa? Rodrigo nunca tinha mencionado ninguém com esse nome. Tentei perguntar, mas ele já estava me apresentando para outra pessoa. Pai, esta é a Mirela, disse Rodrigo para um senhor de cabelos grisalhos que estava sentado numa cadeira de balanço na varanda. Seu João Santos me olhou de cima a baixo com uma expressão que não consegui decifrar. Não parecia doente como Rodrigo sempre descrevia. Na verdade, parecia bem disposto. Mirela, ele disse, apertando minha mão. Rodrigo falou de você. Falou? Perguntei, surpresa e feliz. Espero que coisas boas. Só coisas boas, respondeu o senhor. Mas seu sorriso não chegou aos olhos. A festa continuou, e eu fui sendo apresentada para tias, primos, amigos da família. Mas havia algo estranho em cada apresentação. As pessoas me cumprimentavam educadamente, mas sempre com aquele mesmo olhar de quem sabe algo que eu não sei. Algumas mulheres mais velhas me observavam com uma mistura de pena e curiosidade. Você trabalha onde mesmo? Perguntou uma prima do Rodrigo enquanto comíamos. Na L'Oréal. Sou coordenadora de marketing. Que legal! E vocês se conheceram como? Numa festa da empresa dele. Há 3 anos. A mulher quase engasgou com a cerveja. 3 anos? Nossa, que tempo, né? É bastante tempo mesmo. Concordei, sorrindo. Às vezes parece que foi ontem. Às vezes parece uma vida inteira. Ela me olhou com uma expressão estranha e mudou de assunto rapidamente. Por volta das 4 da tarde, eu estava no banheiro retocando o batom quando ouvi 2 mulheres conversando do lado de fora. Não acredito que ele trouxe ela aqui. Pois é, que falta de noção. E se a Andréa aparecer? A Andréa disse que só vem depois das 6, quando as crianças estiverem cansadas. Ainda assim, é um desrespeito. 3 anos enganando a coitada. Meu coração começou a bater mais rápido. Elas estavam falando de mim? De Rodrigo? Quem era essa Andréa que todo mundo mencionava? Saí do banheiro com as pernas bambas e procurei por Rodrigo. O encontrei conversando com um grupo de homens perto da churrasqueira. Quando se aproximou de mim, tentei parecer natural. Rodrigo, quem é a Andréa? Algumas pessoas perguntaram por ela. Vi o sangue sumir do rosto dele. Andréa? Ah, é. Uma prima distante. Não é ninguém importante. Mas a forma como ele desviou o olhar me disse o contrário.
Tio Rô! Gritou um menino de uns 10 anos, correndo em nossa direção. Mãe disse que vocês vão chegar só de noite. Rodrigo ficou paralisado. O menino continuou. Ela disse para eu te dar um beijo e dizer que te ama. O mundo parou. O menino tinha os olhos de Rodrigo, o mesmo formato do rosto, o mesmo sorriso. Quem é sua mãe, querido? Perguntei, com a voz tremendo. A tia Andréa. Ela é casada com o tio Rô. Eles são meus pais. O chão se abriu debaixo dos meus pés. As vozes ao redor ficaram distantes, como se eu estivesse debaixo de água. Rodrigo tentou falar alguma coisa, mas eu não conseguia ouvir. Só conseguia ver aquele menino sorrindo, orgulhoso de apresentar o pai dele. O pai dele. O meu namorado era o pai dele. Mirella? Rodrigo começou a falar, mas eu já estava saindo de perto. Caminhei até uma árvore no fundo do quintal, tentando respirar, tentando entender. 3 anos. 3 anos sendo a outra sem saber. 3 anos acreditando em mentiras. 3 anos sendo a idiota da história. E todo mundo sabia, menos eu. Fiquei debaixo daquela árvore por não sei quanto tempo, tentando organizar os pensamentos. As vozes da festa chegavam até mim como um eco distante, mas tudo que eu conseguia ouvir era a voz inocente daquele menino dizendo: eles são meus pais, meus pais. Rodrigo tinha filhos, era casado. E eu era a amante, Mirella. Me virei e encontrei uma mulher de uns 40 anos se aproximando. Ela tinha cabelos loiros, estava bem vestida e trazia 2 taças de caipirinha. Desculpa te incomodar, mas você parece precisar disso, disse, me oferecendo uma das taças. Aceitei sem nem pensar. A cachaça queimou a garganta, mas foi um alívio sentir alguma coisa além daquela dor no peito. Você é parente do Rodrigo? Perguntei. Sou cunhada da irmã dele. Me chamo Cláudia. Ela se sentou na grama ao meu lado. E você é a Mirella. Todo mundo sabe quem eu sou, né? Cláudia suspirou e tomou um gole da caipirinha. Olha, querida, não sei se é meu lugar falar, mas você parece uma boa pessoa e não merece passar por isso. Por isso o quê? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Rodrigo é casado com a Andréa há 12 anos. Eles têm 2 filhos, o Gabriel, que você acabou de conhecer, e o Pedro, de 8 anos. Ela trabalha como enfermeira no Hospital Miguel Couto, no Gávea. Cada palavra era como uma punhalada. 12 anos de casamento, 2 filhos, uma vida inteira que eu nunca soube que existia. E vocês sabem de mim há muito tempo? Desde o começo? Mirella, Andréa sabe também. Ela sabe? Minha voz saiu mais alta do que eu queria. Claro que sabe. Mulher sempre sabe. Mas ela prefere fingir que não vê. Tem medo de perder a estabilidade, os filhos sofrerem. É mais fácil fazer de conta que não existe. Senti uma raiva imensa subindo pelo peito. Raiva do Rodrigo, raiva da Andréa que sabia e aceitava, raiva de mim mesma por ter sido tão ingênua. Onde ele disse que morava? Perguntou Cláudia. Com o pai doente, no Meyer. Ela riu, mas era um riso triste. O pai dele mora em Copacabana há 15 anos, sozinho e bem de saúde. Rodrigo mora numa casa em Vila Isabel com a esposa e os filhos. Sempre morou. Vila Isabel. Eu passava por Vila Isabel todo santo dia indo para o trabalho. Quantas vezes passei na frente da casa onde ele vivia sua vida real, enquanto eu esperava por ele no meu apartamento na Tijuca? Por que você está me contando isso? Perguntei. Porque já vi muitas mulheres na sua situação, querida. E a pior parte não é descobrir que você era a amante. A pior parte é descobrir que você era a última a saber. Nesse momento, Rodrigo apareceu. Quando me viu sentada com Cláudia, o rosto dele ficou branco. Mirella, a gente precisa conversar. Agora você quer conversar? Me levantei, sentindo a caipirinha fazendo efeito. Depois de 3 anos de mentiras, não é assim que você tá pensando. Não é assim como? Gritei, e percebi que algumas pessoas pararam de conversar para nos olhar. Você é casado, Rodrigo. Tem filhos. E eu sou a idiota que acreditou em cada mentira sua. Mirella, por favor, vamos sair daqui. Podemos conversar no carro. Não, eu quero que você me explique aqui, na frente de todo mundo que já sabia da verdade. Me explica como você conseguiu olhar na minha cara todos esses anos e mentir. Rodrigo olhou ao redor, visivelmente desconfortável com a atenção que estávamos atraindo. Eu queria te contar, mas você é importante demais para mim. Tinha medo de te perder. Importante? Ri sem humor.
Eu sou tão importante que você nunca me apresentou para ninguém em 3 anos. Tão importante que você me escondia como se eu fosse um segredo sujo. Não é assim. Como é então? Me explica como é amar 2 pessoas ao mesmo tempo. Me explica como é beijar a mãe dos seus filhos de manhã e me beijar de tarde. As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Mas dessa vez não eram lágrimas de tristeza. Era raiva pura. Você destruiu 3 anos da minha vida, Rodrigo. 3 anos que eu podia ter usado para encontrar alguém que me amasse de verdade, que não tivesse vergonha de mim. Eu não tenho vergonha de você. Então por que sua esposa sabe de mim e eu nunca soube dela? Ele ficou em silêncio. Pela primeira vez em 3 anos, Rodrigo não tinha uma resposta pronta. Uma desculpa bem elaborada. É isso que eu pensava, disse, limpando as lágrimas. Cláudia, obrigada por me contar a verdade. Pelo menos alguém aqui teve coragem de ser honesta comigo. Comecei a andar em direção ao portão. Rodrigo veio atrás. Mirella, espera. A gente pode resolver isso. Resolver? Me virei para ele uma última vez. A única coisa que eu quero resolver agora é como eu vou conseguir esquecer que você existe. Saí daquele sítio sem olhar para trás. Chamei um Uber e chorei durante todo o trajeto de volta para Tijuca. Mas dessa vez, misturadas com a dor, havia algo diferente. A sensação de que, finalmente, eu estava livre da pior mentira da minha vida. Os primeiros dias depois da festa foram os piores da minha vida. Não conseguia sair da cama, não conseguia comer, não conseguia parar de chorar. Liguei para o trabalho e pedi afastamento médico por 2 semanas. Minha chefe, Renata, não fez perguntas. Bastou ouvir minha voz para entender que eu estava quebrada. Rodrigo ligou 47 vezes no primeiro dia. Mandou 23 mensagens. Depois diminuiu para 15 ligações por dia. Na segunda semana, eram apenas 5. Na terceira, ele parou completamente. Foi aí que eu entendi. Ele tinha desistido. Ou talvez nunca tinha realmente tentado. Foi minha mãe quem me salvou do poço. Dona Neuza apareceu no meu apartamento numa quinta-feira, carregando uma marmita de estrogonofe e aquela determinação que só mãe tem quando vê a filha se destruindo. Mirella Santos, levanta dessa cama agora, ela disse, abrindo as cortinas de uma vez só. Mãe, por favor, eu não tô bem. Claro que não tá bem. Você passou 3 anos sendo enganada por um cafajeste. Mas agora chega. Levanta, toma um banho e vem almoçar comigo. Eu não consigo, mãe. Dói demais. Ela se sentou na beirada da cama e acariciou meu cabelo, que estava uma bagunça. Filha, você sabe o que seu pai me disse quando descobriu que ele tinha uma amante? Nunca tinha ouvido essa história. Meus pais se separaram quando eu tinha 15 anos, mas nunca soube exatamente por quê. Ele disse que a culpa era minha, que se eu fosse uma esposa melhor, ele não precisaria procurar carinho em outro lugar. Ela suspirou. Sabe quanto tempo eu acreditei nisso? Quanto? 2 anos. 2 anos me culpando, achando que eu não era suficiente. Até o dia que eu entendi uma coisa. A traição dele não dizia nada sobre mim. Dizia tudo sobre ele. Ela me fez levantar, me empurrou para o chuveiro e preparou o almoço enquanto eu me arrumava. Quando saí do banho, pela primeira vez em 2 semanas, me olhei no espelho. Tinha emagrecido, estava com olheiras profundas, mas ainda era eu. Ainda era Mirella. Mãe, como você fez para se reerguer? Primeiro, eu parei de me perguntar onde foi que eu errei. Segundo, eu voltei a fazer as coisas que eu gostava antes de conhecer seu pai. E terceiro, eu me prometi que nunca mais ia aceitar migalhas de amor achando que era um banquete. Naquela tarde, minha mãe me levou para fazer algo que eu não fazia há anos, caminhada na Praia do Leme. Era lá que eu ia toda manhã antes de conhecer Rodrigo. Era lá que eu me sentia livre, forte, dona de mim mesma. Por que você parou de vir aqui? Ela perguntou enquanto caminhávamos na areia. Rodrigo dizia que era perigoso, que eu podia ser assaltada, que era melhor fazer exercício na academia. E você acreditou? Acreditei em tudo que ele disse, mãe. Durante 3 anos, ficamos em silêncio, ouvindo o som das ondas. Era setembro, o mar estava bravo, mas havia algo libertador naquele barulho. Filho da mãe esperto, disse minha mãe de repente. Mãe, o quê? É verdade. Ele te isolou dos seus hábitos, das suas amigas, da sua família, clássico manipulador. Mas agora você sabe. E conhecimento é poder, filha. Na semana seguinte, voltei ao trabalho.
Não estava 100%, mas precisava sair de casa. Meus colegas foram delicados. Ninguém fez perguntas diretas. Renata apenas me colocou num projeto novo, algo para ocupar minha cabeça. Foi durante o almoço com Carla, minha amiga do RH, que tive a ideia que mudaria tudo. Você já pensou em contar sua história? Ela disse enquanto comíamos sushi no restaurante japonês perto do escritório. Como assim? Sei lá, num blog, no Instagram. Aposto que tem milhares de mulheres passando pela mesma coisa que você. Carla, imagine a vergonha. Todo mundo sabendo que eu fui a idiota da história. Que vergonha! A vergonha é dele. Você foi vítima de um mentiroso profissional. Isso não é culpa sua. Naquela noite, criei um perfil no Instagram. A Verdades Escondidas. A bio dizia: para mulheres que descobriram que não eram as únicas. Você não está sozinha. O primeiro post foi um texto longo contando minha história. Não citei nomes, não coloquei fotos, mas contei tudo. Os 3 anos de mentiras, a festa onde descobri a verdade, a sensação de ser a última a saber. Em 24 horas, o post tinha 500 comentários. Mulheres contando histórias parecidas, oferecendo apoio, dividindo dores similares. Em uma semana, eu tinha 2.000 seguidores. Mãe, olha só. Mostrei o celular para Dona Neuza, enquanto tomávamos café da tarde no Grajaú. Tem mulher de todo o Brasil passando pela mesma coisa. Viu só, filha? Sua dor virou ponte para outras pessoas. Foi lendo aqueles comentários que entendi algo fundamental. Eu não era especial por ter sido enganada, mas podia ser especial por ajudar outras mulheres a não passarem pelo mesmo. Voltei a correr no Leme toda manhã. Voltei a sair com as amigas. Voltei a visitar minha mãe todo domingo. Rodrigo virou assunto do passado. 3 meses depois da festa, estava numa consulta com a psicóloga que minha mãe tinha insistido para eu procurar. Como você se sente hoje, Mirella? Diferente, respondi. E pela primeira vez em meses, sorri de verdade. Sinto que estou me conhecendo de novo e gostando do que vejo. O que eu não sabia é que o melhor ainda estava por vir. 6 meses depois da festa que mudou minha vida, eu estava sentada no estúdio de um podcast de relacionamentos, usando um microfone profissional pela primeira vez. O Era Verdades Escondidas tinha crescido para 50.000 seguidores e eu tinha sido convidada para contar minha história no Papo de Mulher, um dos maiores podcasts femininos do Brasil. Mirella, o que você diria para uma mulher que está passando pela mesma situação que você passou? Perguntou Fernanda, a apresentadora. Respirei fundo antes de responder. 6 meses atrás, eu nem conseguia falar sobre o assunto sem chorar. Agora, eu escolhia cuidadosamente as palavras que podiam mudar a vida de alguém. Primeiro, que a culpa não é dela. Nunca é. Quando alguém escolhe mentir, enganar, levar uma vida dupla, isso fala sobre o caráter dessa pessoa, não sobre o valor de quem foi enganada. Fiz uma pausa. Segundo, que a dor vai passar. Parece impossível quando você está no olho do furacão, mas vai passar. E quando passar, você vai ser mais forte do que imagina. Depois da gravação, voltei para casa andando. Era uma coisa que eu fazia agora. Caminhar pela cidade, observar as pessoas, sentir que eu fazia parte do mundo de novo. Durante os 3 anos com Rodrigo, eu tinha vivido numa bolha. Agora, eu estava vivendo de verdade. No apartamento, encontrei minha mãe preparando o jantar. Ela tinha virado uma presença constante na minha vida, e eu não fazia mais questão de parecer independente o tempo todo. Como foi a gravação? Ela perguntou, temperando a salada. Foi libertador, mãe? Sabe aquela sensação de que você está exatamente onde deveria estar? Sei sim, filha. Demorou, mas você chegou lá. Enquanto jantávamos, ela me contou sobre a vizinha do prédio dela que tinha descoberto uma traição do marido e procurou ajuda no meu Instagram. Ela disse que seus posts salvaram o casamento dela. Minha mãe sorriu. Não porque ela voltou com o marido, mas porque ela teve coragem de terminar e recomeçar. Às vezes é isso mesmo, né, mãe? Salvar o casamento às vezes significa ter coragem de acabar com ele. Naquela noite, enquanto organizava as mensagens que chegavam diariamente no Instagram, encontrei uma que me emocionou mais que as outras. Mirella. Meu nome é Júlia e tenho 28 anos. Descobri seu perfil quando suspeitava que meu noivo estava me traindo. Seus posts me deram coragem de investigar e descobri que ele tinha não apenas uma, mas 2 outras mulheres.
Terminei o noivado uma semana antes do casamento. Foi a decisão mais difícil e mais acertada da minha vida. Obrigada por me mostrar que eu mereço mais. Hoje, 6 meses depois, estou namorando um homem incrível que me trata como prioridade, não como opção. Você salvou minha vida. Lágrimas desceram pelo meu rosto. Mas dessa vez, eram lágrimas de gratidão. 1 ano depois da descoberta, eu estava numa situação que jamais imaginei, palestrando para 200 mulheres num evento sobre empoderamento feminino no Centro de Convenções do Rio. Minha história tinha virado um livro, A Última a Saber, que chegou à lista dos mais vendidos, e eu tinha me tornado uma referência nacional em relacionamentos abusivos e manipulação emocional. A traição não é sobre você não ser suficiente, eu disse para a plateia. É sobre alguém não ter caráter suficiente para te valorizar. E quando você entende isso, você para de se perguntar onde errou e começa a se perguntar onde quer chegar. Depois do evento, enquanto autografava livros, uma mulher de uns 40 anos se aproximou. Mirella, eu queria te contar uma coisa. Meu marido me traía há 5 anos. Eu sabia, mas não tinha coragem de fazer nada. Depois que li seu livro, entendi que eu estava vivendo uma mentira por medo da verdade. Hoje eu vivo sozinha, mas vivo em paz. E isso não tem preço, respondi, assinando o livro dela. Na volta para casa naquela noite, liguei para minha mãe. Mãe, você se lembra do que você disse sobre transformar dor em ponte? Lembro sim, filha. Acho que consegui. Acho que consegui transformar a pior coisa que aconteceu comigo na melhor coisa que eu já fiz pelos outros. Sempre soube que você conseguiria, Mirella. Você só precisava descobrir quem você era quando ninguém estava mentindo para você. Desliguei o telefone e me olhei no espelho do elevador. A mulher que me encarava de volta tinha olhos brilhantes, postura confiante e um sorriso verdadeiro. Não era mais a Mirella que acreditava em mentiras. Era a Mirella que ajudava outras mulheres a encontrarem a verdade. Rodrigo tinha me ensinado que eu podia ser enganada, mas eu tinha ensinado a mim mesma que podia me reerguer. E essa foi a lição mais valiosa de todas. Às vezes, quando estamos no fundo do poço, não conseguimos ver que o único caminho possível é para cima, mas quando finalmente subimos, percebemos que a queda foi necessária para descobrirmos nossa verdadeira força. Hoje, eu sei quem eu sou, e nunca mais vou aceitar ser menos do que mereço. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.